Vai lá, Fabiano. Queria iniciar agradecendo aqui o Conasems, na pessoa da Alessandro, esse convite para participar dessa discussão importante. Queria cumprimentar aqui os colegas aqui, a todos presentes, e parabenizar o Conasems por essa iniciativa, né? Porque senão vai ser uma política que vai ficar adormecida e ela não pode ficar adormecida, né? Então, acho que é extremamente importante essa questão. Eu sou subsecretário de Promoção e Vigilância em Saúde de Belo Horizonte, desde 2017, e fui secretário municipal de saúde de 2013 a 2016. Eu vou falar aqui muito mais sobre a ótica do município, né? Embora eu tenha participado do processo de descentralização das ações à época de epidemiologia e controle de doenças, né? A gente não pode falar muito isso não, porque senão vai... século passado, na década de quantos? 80, 90, né? Mas é verdade, né? Então, assim, eu acho que é uma reflexão extremamente importante. E antes de começar, eu queria marcar muito isso que a Eugênia falou. Era uma discussão, então, e eu participei ativamente, muito técnica, né? Muito nós outros para nós outros, achando que nós tínhamos o conhecimento, né? E a população lá, né? Então, acho que a política legitimada como foi, né? Pela conferência e que culminou com julho de 2018, é a consagração, sob o ponto de vista de legitimação popular, de um processo que veio de anos e que tinha esse viés, né? Que esse processo visou corrigir, né? E nós temos uma responsabilidade grande de não deixar que o viés volte, né? Eugênia já falou bem, mas eu queria só contextualizar, né? Eu vou colocar muito mais, gente, para frente, né? Eu acho que está bem colocado aqui, não combinamos, nos encontramos aqui agora, não combinamos o que um e outro ia falar, mas eu acho que vai casar bastante, sabe? Tudo que me antecedeu com a Eugênia, em relação a... Eu vou dar um foco mais do hoje para o futuro, né? Para a gente tentar aprimorar o processo. Então, nós temos um contexto, né? Quando foi implementada a política em 2018, como já foi colocada, né? Aprovada, e instituída, com todo um processo de legitimação que já foi colocado, nós tínhamos, então, a característica de um processo de descentralização antecedendo a política, né, que se efetivou em dezembro de 99, né, com a famosa portaria, né, de descentralização das ações de epidemiologia e controle de doenças, até esclarecendo para muitos aqui que são bem mais novos, por que não chamou de vigilância em saúde e vigilância epidemiológica à época? Por um problema de medo. Medo de não ser aprovado nem a portaria, porque na NOB-SUS 01, lá estava colocado a descentralização das ações de epidemiologia e controle de doenças. A gente queria descentralizar. Tinha um movimento importante contra a descentralização. Os mais antigos aqui sabem muito bem disso, né? Que a malária ia tomar conta da Amazônia, que a dengue ia perder o controle completamente, como se já tivesse controlado, não estava, né? Então, assim, uma estratégia mesmo, né, de CONAS, Conasems, e na época o CENEP, do qual eu participava, foi não mexer em muita coisa de rótulo e tentar chegar no objetivo que a gente queria, né? Então, o porquê disso tá nessa prudência, né, digamos assim. Nós temos, né, uma experiência acumulada a respeito dos avanços e desafios, e, na verdade, essa experiência acumulada de avanços e desafios, eu resumo em duas coisas principais, eu acho, uma finalizando com a fala da Eugênia, a efetiva integração de vigilância em saúde e atenção primária em saúde, né, adequada à realidade local, essa é uma questão importante, né, uma experiência acumulada da dificuldade da organização regional, macro-regional, de participação efetiva e adequada do nível estadual, com muito respeito, mas eu acho que isso tem que ser colocado, né? E se a gente avaliar bem todo o texto da política, né, se fosse
um texto de publicação de artigo, né, nós temos algumas palavras-chave, né? Território, articular, integrar e integralidade, como foi dito. Articulação e integração, a presença aqui na mesa já diz tudo, né? Eu, com muito respeito, mas tem que colocar, né, o quanto nós estamos ainda precisando muito articular e integrar, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. O território está lá no município e, de uma forma ou de outra, a maioria das pessoas que tem aqui tem que responder às necessidades de saúde da população. E aí, né, a Política Nacional de Vigilância em Saúde e a Política Nacional de Atenção Básica, né, como queiram, ou primária, eu acho que são nossas diretrizes, e elas precisam se convergir efetivamente na prática de cada um de nós. E, logo após, aí, a Eugênia colocou, né, de 2018, com a instituição formal da política, nós tivemos uma mudança rápida e abrupta na situação epidemiológica. Eu até acho, né, que, infelizmente, né, nós tivemos essa pandemia, mas se a gente for pegar o lado de aprendizado, não dá para falar lado bom, né, de forma nenhuma, de aprendizado, eu acho que esse enfrentamento da pandemia para o Covid-19 escancarou para nós coisas boas e muitas lacunas que nós temos que corrigir, como já foi dito aqui, e que eu vou tentar falar um pouco mais dos desafios, né? E esse enfrentamento da pandemia nos remete também agora e durante, né, a uma organização da vigilância e da atenção primária para atenção às condições crônicas, né? Nós, da vigilância, temos uma tendência muito forte de nos direcionarmos para as transmissíveis, né, pelo atropelo e pela pressão que elas exercem, né? A própria epidemia, a pandemia de Covid, uma epidemia de dengue, uma epidemia de zika, uma epidemia de chikungunya, e por aí afora vai, né? E aí isso acaba absorvendo a gente no dia a dia, e se não tivermos muito bem estruturados e balizados na política, a gente acaba deixando um pouquinho de lado, sob o ponto de vista de vigilância, a questão do enfrentamento das às condições crônicas, que agora se sobrepõe como decorrência do envelhecimento da população, sob o ponto de vista dos problemas e determinantes que determinam obesidade, diabetes, problemas cardiológicos, agora com pós-pandemia, com vários outros problemas, inclusive neurológicos, que a gente está enfrentando no dia a dia aí, né? E a vigilância tem e deve contribuir com isso. E as demandas, né, como eu já disse, potencializadas pelo pós-Covid. Bom, aspectos que podem, eu deveria ter colocado esse pode em maiúsculo, tá? Mas, desculpe, possibilitar o processo da implantação da política nacional, né? E acho que, eu estou partindo do processo que podem possibilitar, porque eu não considero que a política foi implantada, né? Nós tivemos um problema, um ano e meio depois, que é a Covid-19, mas temos, sim, né, um problema de articulação, de priorização política da implantação da política, né, enquanto sistema único de saúde composto por 3 esferas de governo e diferentes órgãos e instituições. Mas eu acho que o Previne Brasil, com os problemas, mas com pontos que podem facilitar a articulação, que podem valorizar e dar condições da vigilância em saúde, eu acho que pode facilitar. Eu vou dar só um exemplo, né? Eu tenho anos e anos aí de saúde pública, né? Não vou falar muito, não, quanto tempo, para não ficar deprimente, como o Alessandro falou aí numa conversa que a gente teve vindo para cá. Mas a verdade é o seguinte, a verdade, né, Trechel? Mas a verdade é que eu nunca vi transferência de recurso, fundo a fundo, de maneira tão volumosa. Precisa mais? Precisa. Por exemplo, para a informatização do serviço de saúde, né? Precisa mais? Claro que precisa, né? Mas eu nunca vi. Então, assim, a gente não pode desprezar e não pode fechar os olhos para isso, né? Porque o recurso veio por meio da atenção primária para a unidade básica de saúde, mas isso é uma oportunidade de ouro, na minha avaliação, para aprimorarmos os nossos processos de vigilância. Acho que, ainda com algumas questões, ou muitas questões a serem aprimoradas,
a participação de universidades e centros de pesquisas, eu vou chamar de na rotina, né, do apoio diagnóstico para a Covid-19, pode ser uma chance importante da virada para o cotidiano de apoio, né, especialmente de doenças emergentes, reemergentes, e uma série de outros desafios que vocês encontram lá na unidade básica de saúde, lá no município, com doenças que aparecem, né, e que você tem que ter uma abordagem sindrômica, tem que ter um diagnóstico rápido, adequado, preciso, qualificado, e não ficar batendo cabeça e gastando recurso sem saber muito bem de que nós estamos tratando, né? Eu acho que isso é uma coisa extremamente importante. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora, né? Nós temos uma dificuldade grande de debate sobre o uso de máscara em ambiente fechado em Belo Horizonte, por exemplo, né? Sob o ponto de vista da sociedade como um todo. Nós prorrogamos até 31 de julho, e o levantamento filogenético, para mim saber se a BA4, BA5 está circulando em maior intensidade que em proporção, ela será decisiva para mim debater com a sociedade se eu preciso prorrogar ou não o uso de máscara. Eu estou dizendo disso, né? E acho que foi um pouco isso que a universidade e o centro de pesquisa fizeram, e que a gente não pode deixar perder e tem que avançar para uma implantação de uma política de vigilância e saúde adequada. A integração da atenção primária e vigilância face às demandas decorrentes da Covid-19, eu não vou me aprofundar aqui, mas eu quero dizer que, de uma forma ou de outra, vigilância em saúde e atenção primária tiveram que, de uma forma ou de outra, sentar, né, discutir critério de afastamento de serviço, né, embora tivesse as diretrizes nacionais, estaduais, se vai fazer PCR, se vai fazer teste rápido, como vai fazer, qual é o comportamento, se vai fechar, se vai abrir, e qual é o protocolo que eu vou usar na unidade de saúde, no cinema, né, ou no campo de futebol, de uma forma ou de outra, né? Eu acho que a gente tem que, e por isso que eu parabenizo mais uma vez o Conavemos por essa iniciativa, os órgãos nacionais deveriam, né, e a Secretaria Estadual de Saúde, fazer um grande debate dos aprendizados, né, dos desafios, das lacunas dessa pandemia, inclusive para subsidiar uma efetiva integração da atenção primária com a atenção básica. Tem muito subsídio para isso, né? Tem muito. E eu queria colocar também que as ações de vigilância, né, e com esses aprendizados, e o Monkeypox está aí agora, né, assume papel fundamental a fornecer informações oportunas e qualificadas aos gestores para a efetiva tomada de decisão, sendo imprescindível, a Eugênia já tinha falado, a vigilância em todos os pontos da rede. Não adianta ser só, né, lá na atenção primária, é extremamente importante e fundamental, mas lá no hospital de alta complexidade, ele é fundamental. Eu vou dar só um exemplo, felizmente, né, é um exemplo bom. Ontem à noite nós chegamos numa unidade de referência secundária em Belo Horizonte, e eu tive que ser acionado aqui, de uma pessoa com monkeypox em situação grave, infelizmente, né? Imunossuprimido, uma série de outras questões. E, na verdade, aí a unidade de referência secundária atinou para a questão, né, o profissional lá acionou o Centro de Estratégicos de Vigilância em Saúde, que acionou o Hospital de Referência para Doenças Infecciosas e Parasitárias de Belo Horizonte. Tem que ser assim, né? Tem que ser em todos os pontos. Mas isso é um exemplo, vamos dizer, pontual, né? Não é a nossa rotina na prática nos hospitais, nos CTIs e uma série de outras pontos de serviço. Então, na verdade, eu queria, já partindo para os desafios e para a proposição de o que nós precisamos fazer, né? Acho que a implantação da política como um todo é questão processual e vai demandar um pouco de tempo, mas né, já perdemos muito tempo e temos que recuperá-los. Ela fala o tempo todo, né, e é fundamental isso mesmo, conhecer o território da análise de situação de saúde, né? E a gente tem que desmistificar isso, e as secretarias estaduais, os conselhos, os COSEMES, em articulação com as escolas de saúde pública, desmistificar essa coisa de análise de situação de saúde. Não é tese de doutorado, gente, né? Não é tese de doutorado, é saber que naquela região ali,
a população é vulnerável para leishmaniose visceral, e que leishmaniose visceral tem 10% de letalidade naqueles imunossuprimidos, e nós temos que ter uma estratégia para aquilo, né? É saber que lá naquela região X, A, B ou Y, devido aos problemas de nutricionais, de desigualdades sociais, existe um padrão de obesidade diferente, maior e tal, que a gente precisa atuar, né? Que a unidade básica tem que estar preparada para isso. E que o antigo NASF, ou qualquer nome que queira dar às ações especializadas, né, precisam estar mais junto daquela via e não ficar passivamente esperando, né, que essas pessoas procurem. É disso que a gente está falando de análise de situação de saúde. Tem metodologia? Tem, mas não é tese de doutorado, né? Bom, sistema de informação, me tira do sério, né? Me tira do sério. Eu não consigo compreender, né, e eu acho que nós temos que atuar conjuntamente com a CONAS, com a NASEMS, Conselho Nacional de Saúde, que tem um interesse fundamental, né, sob o ponto de vista da legitimação e do atendimento das necessidades da população. É porque eu não consigo entender que um laboratório que faz um diagnóstico, seja por RT-PCR, ou seja pelo teste rápido antígeno, em Belo Horizonte, ele lança no ESUS, beleza, não tem nenhum problema, né? É claro que nós temos que ter um sistema, se fluido, ninguém tem que informar para três áreas diferentes, dando trabalho triplo. Mas eu não consigo acessar quais foram os exames positivos de residente de Belo Horizonte, no maior laboratório que tem lá, que faz 800 exames por dia, que o Alessandro conhece, né? Não tem nenhum problema de falar o nome aqui, Hermes Pardini. E aí eu fico apanhando da universidade, que fala que o RT está 1,8, né? E que a Secretaria de Saúde está escondendo dado e está falando que é 1,3. Né? E aí eu parto do princípio dos dados que a gente corre atrás, né? Disponíveis. E isso tem a ver, inclusive, com tomada de decisão. Ou seja, na minha avaliação, implantação de política nacional de vigilância em saúde, ele tem alguns pré-requisitos que tem que ser, vamos dizer, prioridade zero nacional. Ou seja, olha, é igual medida provisória, trava a pauta. Trava a pauta. Resolver de vez esse problema do sistema de informação, sabe? Correr alguns avanços, boas intenções, não tem dúvida nenhuma. É SUS e uma série de outras questões. Mas quem está lá no município e que precisa tomar a decisão baseada em dados, né, da ação para informação, a informação para ação e para definição de política pública, nós andamos com um piloto sem bússolas, nem bússola, né, sem GPS, nem vou falar de GPS. Né? Então, acho que esse é um ponto fundamental. Segundo, apoio diagnóstico. É preciso que a SVS tenha disponibilidade de centralizar com qualidade. Não tem cabimento municípios que têm estrutura, que têm universidade, que têm pessoal qualificado, não poder fazer, por exemplo, um painel viral de vírus respiratórios, né? Que tem laboratório e tem gente capacitado. Qual que é o problema? Mas vamos seguir a mesma regra, né? Então, quando eu discuto internação por síndrome respiratória aguda grave em Belo Horizonte, aumentou, beleza. Aumentou, mas foi Covid ou foi vírus sincicial respiratório, metapneuma, o que foi? Eu não sei. Aí todo mundo parte do princípio que é Covid-19, porque é o que tem maior incidência no momento, mas você, inclusive, congestiona determinados pontos da rede que poderiam tratar diferentemente se você tem uma situação, né, de melhor informação. Então, assim, eu colocaria esses dois pontos como os pontos fundamentais de partida, considerando que o ponto de controle social e as outras questões não é que estão dadas, é que elas estão conformadas, né? Por último, né, aí é outra questão, a regionalização das ações e serviços articulados com a atenção básica no âmbito da região de saúde. Eu diria que nós estamos próximos do zero, né? Nós temos ilhas, e partindo de boas intenções de algumas secretarias estaduais de saúde e partindo de algumas boas intenções de municípios. Nós estamos discutindo, a nível de GTVisa, uma questão sobre segurança assistencial,
E há dificuldades de falar em macro-região de saúde, só podemos falar em micro, só podemos, aqui não é impositivo não, tá, gente? Podemos, sob o ponto de vista da realidade diversificada do país, que ainda não conseguiu chegar, inclusive, nessa definição de micro e de macro de maneira adequada à realidade local. Então, essa é outra questão importante. E, por último, a autonomia para adequação à realidade local, inclusive financiamento, né? E eu ficava, assim, abismado, e continuo ficando, né? Chegava, assim, para a questão da vacina contra a Covid-19, 7,88% das vacinas que chegaram são para as forças de segurança. 8,33% são para os funcionários, trabalhadores de saúde. 4,22% para não sei quem mais. Então, assim, é fenomenal esse sistema, né? Que conseguia precisar com tamanha precisão, né? Desculpe, precisar com precisão, mas como é que distribuía isso? Enquanto, né, lá no nível local, você tem um hospital que tem 1.000 leitos e que tem 7.000 funcionários, e aí as 7,33 doses só dava para fulano, beltrano, ciclano. Então, assim, é claro que nós temos que ter diretriz nacional, diretriz estadual, mas é preciso confiar, né, na realidade da adequação à realidade local. Por último, financiamento, que é uma questão crônica do SUS, né? Eu não preciso gastar tempo com isso aqui, vou dar só um dado para reflexão. Nossa cidade tem 2,5 milhões de habitantes, em termos de repasse para a área de vigilância, algo em torno de, incluindo a vigilância sanitária, a vigilância em saúde, algo em torno de R$ 3 milhões por mês, né? Só com os agentes de combate à dengue, leishmaniose, a gente gasta uns 4 por mês, mas não é esse o dado, o município tem que contribuir também. O dado é o seguinte: nós temos que investir em promoção, temos que investir em prevenção e temos que, de fato, ter a sinergia de vigilância sanitária com a atenção primária. Por quê? Só de hemodiálise, né? E eu não estou reclamando de hemodiálise, não, pelo amor de Deus, é fundamental, não é? Isso aí é direito do cidadão que já sofre as consequências de muitos desalentos na rede assistencial. São 7 milhões, é o dobro do recurso da vigilância. Como é que nós vamos inverter o perfil epidemiológico, né? Bom, então, finalizando, quantos minutos eu tenho? 8. Então tá bom. Na política de atenção primária, nós temos decisões fundamentais para o processo de capacidade de resposta do SUS às necessidades de saúde da população, ainda com muitos entraves, né? Que nós já discutimos aqui, já falamos, né? A partir de financiamento, a partir de regionalização, a partir da dificuldade da integralidade, tivemos muitos avanços, né? Inegáveis, né? Não estou aqui, muito pelo contrário, eu só trabalhei na minha vida inteira no setor público e sou pré-SUS e super defensor. Mas parte desses entraves, ele pode ser atribuído a nossas questões próprias dos municípios, mas não necessariamente implica que as medidas são locais para superação. Eu gostaria que a SVS, a Anvisa e o CONAS estivessem aqui para a gente refletir sobre essa coisa que eu estou colocando aqui, né? A questão da regionalização não se dará sem uma discussão apropriada à realidade local e coordenada pela instância estadual, né? A questão do sistema de informação, ele não vai se resolver se não for prioridade nacional, né? Subsidiada pelos estados e pelos municípios, né? Então, dizer que o problema é local, né? Eu diria que é uma resposta simplista para um problema extremamente complexo, né? E também uma discussão e as condições para a priorização das ações de promoção em saúde, né? Não vai ser com 150, quanto 150, estou doido, 15 mil reais para uma academia da saúde que nós vamos resolver o problema de promoção de saúde do Brasil, né? É uma situação muito mais complexa que a gente precisa decidir, pautar. E eu aproveito o gancho que a Eugênia falou aí da oportunidade de discutir na Conferência Nacional de Saúde a questão da política de vigilância em saúde. Eu daria um destaque para a questão da promoção em saúde, sabe? Porque senão nós nunca vamos inverter esse perfil que nós temos aí no país, né?
E o SUS é tripartite, né, para finalizar. Práticas conjuntas de planejamento, programação, monitoramento, avaliação. Práticas conjuntas não significa, né, um modelo engessado de cima a baixo, mas significa, sim, o município sentar com a regional do Estado, monitorar quais são as nossas coberturas vacinais, as nossas homogeneidades de cobertura vacinal, discutir por que não atingimos e, conjuntamente, buscarmos a solução, né? O mesmo vale para o nível estadual, com o governo federal, e assim sucessivamente. É outra questão que eu acho que pode contribuir muito, né, e decisivamente para uma boa implantação da política de promoção à saúde. Então, na verdade, o modelo necessário é uma vigilância plana, né, que não seja hierárquica, com os 3 níveis de governo participando adequadamente, e que não pode haver competição, né, do secretário estadual de saúde querer anunciar primeiro do que o secretário de saúde da cidade X que o primeiro caso de monkeypox foi confirmado, né? Então, assim, vamos sentar nós dois juntos e vamos anunciar, né? E vamos dizer o que é que nós vamos fazer junto para resolver essa questão, né? E também a mesma coisa, né? Eu preciso ter acesso ao resultado de um laboratório, de um munícipe que foi fazer um teste no laboratório privado lá em relação a Covid-19 ou a chikungunya, né? Que me interessa muito, detectar oportunamente para mim fazer ação pública para evitar uma epidemia, e eu preciso pedir favor, né, para entrar no sistema que não está funcionando, que não é interoperabilizado. E queria baixar aqui a última coisa mesmo, né, essa efetiva integração da atenção primária e vigilância sanitária e vigilância em saúde, no meu modo de ver, pode começar com as coisas mais simples e mais práticas possíveis, e que nós não conseguimos fazer ainda. Tem ilhas que fazem, né, mas vamos ser assim, né, realistas e tomar o problema para nós, né? Eu estou colocando aqui 3 exemplos aí, né? Em cima, 3 exemplos de especificidades ou gerais, embaixo o que eu acho que deve e pode ser. Primeiro, um agente comunitário de saúde não pode desconhecer que essa primeira figura aí com a bananeira é uma área de risco para a leishmaniose visceral. Se aparecer alguém naquela casa emagrecendo, com febre persistente, cachorro, né, galinheiro e tudo mais, é responsabilidade sanitária dele informar a equipe, né? Vamos ficar atentos. Pode ter um caso de leishmaniose visceral. Isso não, claro, isso existe de treinamento, precisa de capacitação, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Assim como não vamos chegar ao extremo, né? Isso aqui é uma foto de uma casa do lado do apartamento onde eu moro, que a vizinha se tornou me tornei pessoa não grata por ela, porque isso aqui eu moro no 3º andar, essa calha aí está cheia de água o tempo todo, né? Então, na verdade, eu não vou querer que um agente comunitário de saúde resolva esse problema, né? Ele não vai pegar uma escada, não vai subir ali, não vai. Vou deixar isso por conta dele, né? Tem equipes especializadas para isso e tudo mais, além do convencimento do cidadão. Muito menos nós vamos querer que um agente comunitário de saúde faça uma borrifação residual, seja para malária, seja para doença de Chagas, seja para leishmaniose, como eu já disse. Mas podemos, sim, num trabalho cinético, que está aqui, ó, essas 2 últimas figuras, durante a pandemia de Covid-19, tanto o ACS como o ACE, levando máscara para a população de área de alta vulnerabilidade, explicando como é que usa, né? Explicando como é que ele pode ter acesso à reposição dessa máscara e explicando as medidas de prevenção e controle. É isso aí que eu acho que é uma efetiva integração, né? E todos 2 estão remetendo ao quê? A um território, a uma unidade básica de saúde, que tem uma equipe de saúde de família que está ali dando a retaguarda e o suporte. Eu acho que é isso, muito obrigado, e mais uma vez, é uma honra ter participado aqui, Alessandro, e parabenizar o CONASEMS por essa organização. Obrigado, Fabiano.